Atos capítulo 10. Versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Versículo 3. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Versículo 4. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 6. Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 7. E, retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Versículo 8. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Versículo 10. E tendo fome, quis comer, e, enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Versículo 11. E viu o céu aberto, e que descia ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Versículo 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. Versículo 13. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: E não faças tu comum ao que Deus purificou. Versículo 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Versículo 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Versículo 18. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Versículo 19. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Versículo 20. Levanta-te, pois, desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 21. E, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? Versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se a seus pés o adorou. Versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Versículo 27. E, falando com ele, entrou, e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Versículo 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Versículo 30. E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. Versículo 31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Versículo 32. Envia,
pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, este está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Versículo 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Versículo 34. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que este é o Senhor de todos. Versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Versículo 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Versículo 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Versículo 46. Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus. Versículo 47. Respondeu, então, Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias.